Olá, pessoal! Está começando agora o programa Sala de Leitura e é um prazer estar de volta aqui para falar sobre literatura, práticas de leitura e muito mais. Se você não é inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreva, dê um gostei. Depois é só compartilhar com amigos, amigas, professores, professoras, mediadores de leitura e agentes de biblioteca. Olha, eu começo o programa de hoje falando sobre o processo de ensino-aprendizagem de leitura de literatura. E eu diria que, de modo específico em ambiente escolar, o processo educativo do ensino de leitura de literatura resulta diretamente da intervenção pedagógica na qual o professor revela-se na condição de mediador. E o que é o mediador? Mediador, que vem do latim medium, é alguém que se posiciona estrategicamente no meio entre dois polos. No caso aqui é o aluno e o livro. Portanto, competirá ao professor, à professora, aproximar esses dois polos por meio da mediação. Então, essas são estratégias que promoverão o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Bom, mas nós sabemos que esse ainda é um desafio no cotidiano da sala de aula, diante de tantas condições que se apresentam à comunidade de alunos e professores, no sentido de se levar a efeito um trabalho de responsabilidade, sabe? E com resultados qualitativos. O que eu quero dizer com trabalho de responsabilidade? É um trabalho que possa considerar, contemplar a literatura no rol das atividades prioritárias, notadamente na educação básica e no ensino fundamental 1 e 2. Bom, isso sem falar no ensino médio e até mesmo no ensino superior. Então, eu recorro aqui aos estudos de Vygotsky para abordar a mediação como um fator indispensável na aquisição do conhecimento aplicado no processo educacional. Vygotsky, que foi um filósofo russo, um sócio interacionista, e ele vai falar da importância de que o conhecimento surge coletivamente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Henrique Rodrigues, eu sou escritor carioca. Quero dizer que estou muito feliz em saber que o livro que eu organizei, aqui chamado O Livro Branco, são 19 contos inspirados em músicas dos Beatles, mais bônus track. Ele faz parte do projeto da biblioteca. Esse livro é muito especial, é composto por autores que são fãs dos Beatles. Cada um pegou a sua música preferida e escreveu um conto. Eu, por exemplo, peguei Hey Jude, que é a minha música preferida, e fiz um conto em cima dessa música. E tem vários participantes muito bacanas aqui, desde Ana Paula Maia, a Fernando Molica, Godofredo Oliveira Neto, Márcia Tiburi, Marcelino Freire, Marcelo Moutinho, Simone Campos, Zeca Camargo. Foi a primeira vez que o Zeca Camargo publicou um conto numa antologia. Então a gente fica muito feliz, espero que vocês curtam essa leitura. Um grande abraço e tudo de bom.
Em seus livros, Vygotsky vai afirmar que a aprendizagem e o desenvolvimento são processos que se influenciam reciprocamente, mas não ocorrem em indivíduos isolados da esfera social, não. Resulta daí o entendimento de que o sujeito que se desenvolve aprendendo vai especificamente aprender, literalmente, no momento em que elabora, vai internalizar os seus conceitos e que aqueles conceitos façam sentido para ele, para o aprendiz. E a partir dessa situação é que vai se organizar o conhecimento. Então, dito tudo isso, nós compreendemos a leitura de literatura como uma das portas de acesso a esse conhecimento, sabe? E eu diria mesmo que a literatura assume uma posição privilegiada por mobilizar as faculdades intelectuais do leitor em consonância com o texto. E é por isso que a literatura, por trabalhar com elementos de linguagem, como a metáfora que transcende aquilo que é literalmente falado, com o jogo simbólico das palavras, é um texto, portanto, que tem esse privilégio, não é comprometido para a informação e é tão somente voltado para o conhecimento, para o prazer e para o desenvolvimento das funções estéticas. E tais funções estéticas afetam o leitor, quando ele, então, vai se envolver com a obra, com o texto, com o livro, e a partir daí vai desenvolver um contentamento e um prazer. Portanto, é um conjunto complexo de particularidades que se interagem envolvendo aqui, olha, atenção voluntária, memória, imaginação, a capacidade de articular pensamento e linguagem, além de elaborar e recuperar informações, situar o sentido do texto e relacioná-lo à vida. Porém, nada disso acontece sem um propósito. É aí que entra a questão da mediação do professor. É preciso que esse texto faça sentido ao aluno para que ele encontre determinadas funções na aquisição do conhecimento literário. E, vez por outra, eu estou falando aqui no programa sobre essa importância de entender a literatura como prazer, mas como uma prática social. É prazer a partir do instante em que eu me sintonizo com os propósitos do texto, com a narrativa, e aquela narrativa fala de mim, para mim e sobre mim. Nessa conexão que o sujeito leitor se vê imbuído nesse propósito, porque é uma espécie de espelhamento em que o leitor vai ao encontro daquele texto. Então, o professor, a professora, tem esse papel fundamental de estabelecer esse encontro dos dois polos, do aluno, do livro, aproximando esses dois, mas que nesse processo tudo isso faça sentido. E para quem tem
crianças em casa. Aliás, não é só para crianças, é para adulto também. Confira este livro publicado pela editora M3. Para você que gosta de circo, para você que gosta de palhaço, para você que não gosta ou até mesmo tem medo de palhaço, eu, Palhaço Omelete, junto com a editora M3, apresentamos a vocês o livro O Palhaço que Tinha Medo de Criança. Para aqueles que, assim como eu, é apaixonado por circo e também para aqueles que não gostam ou têm medo de palhaço. O objetivo desse livro é fazer com que as crianças percebam que o palhaço, além de engraçado, ele é amigo das crianças e que de assustador não tem nada. Pessoal, para encerrar o nosso programa de hoje, eu vou contar uma história. Na verdade, eu vou ler essa história, esse conto belíssimo de Wesley Gama, esse poeta, professor, músico, potiguar, e que leva o título de O Filho do Vento. Está nesse livro aqui, 9 contos serranos, que diz assim: todos os 418 moradores do vilarejo de Cordão das Sombras jamais ouviram falar que seu Tomás da Venda tinha um filho que encantava passarinhos e controlava o vento. É isso mesmo. Eros não era apenas mais uma das histórias fantásticas do mercador de 94 anos de idade. Chegou à vila no dia em que o vento soprava triste e todos os pássaros ocupavam os galhos das pinheiras em respeito ao enterro de Ana Sibéria, senhora que em tempos enferrujados amamentara muitos dos filhos das mulheres que não davam leite naquelas redondezas. O último bebê a ser amamentado por ela foi Eros. Sempre que o amamentava, Ana Sibéria tinha sonhos repletos de árvores gigantes e ventos ululantes de regiões estranhas, onde os rios subiam contra seus cursos e onde homens viviam da caça, da pesca e do culto a um deus de pedra, que, abdicando da própria dureza, maleava os movimentos da natureza. Quando Eros entrou no vilarejo, já haviam enterrado a sua ama de leite e segunda mãe. Ele já sabia do ocorrido, pois os ventos de Cordão das Sombras levaram a notícia da morte de Ana até onde se encontravam todos os seus meninos queridos. Ele foi direto ver seu pai, que sempre estivera atrás do balcão da venda, a volver pequenos cadernos velhos. E quando seu Tomás viu Eros, reconheceu seu semblante cansado de imediato, sabe? Apesar dos seus 40 anos de silêncio e distância. Os cabelos grisalhos e o rosto marcado denunciavam viagens e experiências em lugares jamais imaginados, inclusive um contato espiritual com um povo perdido e enterrado em algum lugar da mata escura da selva amazônica. Pai, percorri céus e infernos à procura de alguém que explicasse o meu dom. Sim, meu filho, eu lembro bem. Pai,
em todos os lugares por que passei, encantei passarinhos e controlei os ventos. E isso não passou de mera diversão aos olhos alheios. Não ganhei dinheiro, não ganhei respeito. Rodei infinitamente todas as estradas que apareciam e conheci todas as possibilidades de vida. Trabalhei com o suor da minha fronte. Esqueci os ventos, não ouvi o sonar dos pássaros e mesmo assim, Pai, não fui humano o bastante, não fui normal. Voltei a percorrer os lugares, levando a fúria dos ventos noturnos e o canto abissal dos pássaros do Oriente. Quando me dei conta, estava velho e cansado. Então resolvi voltar. Porque queria dar adeus a Ana e ver o Senhor. Pedi perdão pela ausência. Bom, quando todos voltaram do enterro de Ana Sibéria, encontraram seu Tomás ali estirado, no meio do terreiro, inerte, olhar esquivo, sorriso nos lábios. Todos sabiam, ele sempre dissera, quando Eros voltasse, o levaria, juntamente com Ana, para uma viagem infinita por todos os confins do planeta Terra, à procura de ventos que levassem notícias de pássaros que cantavam melodias perfeitas, vindas dos mais altos lugares do firmamento. E com esse conto pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas eu espero você no próximo programa Sala de Leitura. E não esqueça, aqui no nosso programa, o principal protagonista é você. Olha, um forte abraço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau!